E aí, pessoas, vamos aqui ao segundo episódio do podcast aqui do canal que eu tô fazendo. E dessa vez a gente vai falar sobre mais um filme aí que está concorrendo ao Oscar, né? É o filme chamado Drive My Car, é um filme japonês. E ele está, se eu não me engano, nas duas listas, concorrendo a melhor filme e melhor filme internacional. Eu tô certo ou tô errado, Paulo? Eu acredito que tá certo, sim. Você mandou aquela imagem pra mim dos filmes e você mandou dos internacionais. E ele tá lá, se eu não me engano, também ele tá lá. Então, aproveite. Filme, né, geral, né, internacional. Aproveite e se apresente aí, o convidado ilustre de hoje para conversar sobre. Oi, gente, eu sou o Paulo, amigo do Renos aí do canal. Eu sou psicólogo de profissão, gosto muito de filmes, gosto muito de assistir séries, filmes e tudo mais. Enfim, a gente já conversou muito sobre filmes e aí o Renas teve essa ideia da gente fazer esse comentário e acabei escolhendo esse filme Drive My Car. Beleza. Pois, Paulo, então pra gente já começando aqui, cara, a primeira pergunta que eu te faço sobre esse filme é... Como é que tu venderia esse filme pra alguém? Como é que tu, sei lá, fosse indicar esse filme pra alguém e fosse explicar mais ou menos a história dele? Porque ele é um filme bem alternativo, cara. Ele é um filme alternativo. Olha, eu indicaria esse filme pra pessoas muito cabeça, que gostam de literatura, que gostam de coisas muito alternativas e que tenham paciência pra assistir filmes muito, assim, lentos, com um tempo mais, né, uma outra viagem, porque é um filme assim duro de assistir, né, um filme feito de uma forma bem diferente, assim, e é um filme para quem gosta de ler, eu diria, porque ele fala muito de literatura o tempo todo, a principal forma ali de linguagem é a literatura, sem dúvidas, são diálogos e mais diálogos, de citações de livros e de um livro, né, do livro lá que chama Tilvânia, né, do Chekhov, né, e de coisas escritas, né, pelos autores do filme, né, eu não sei exatamente os nomes e tudo, mas pelas pessoas que criaram ali, enfim, então é um filme interessante de costumes, eu gosto de dizer assim, porque você observa o costume japonês, você observa a cultura, o comportamento. Né? Eu acho que é um filme de costumes, né? Um romance, né? De costumes bem interessante. E eu acho até bem louco essa coisa até de ter sido também baseado no livro russo, né? Então tem uma mistura ali, né? De uma cultura russa com a cultura japonesa, de uma certa forma, porque eles estão interpretando ali no teatro uma peça russa. Então, só para isso já diz um pouco sobre o tipo de filme que é e para quem ele se destina. Com certeza não é o público que assiste Vingadores, não é o público de filme de boneco. Não é. E, cara, agora eu pergunto, né? Geralmente eu começo com querendo saber o que a pessoa sentiu, né? Agora eu vou te perguntar, e o que tu sentiu assistindo esse filme, cara? Olha, foram muitas coisas, assim. Uma parte, assim, que me impactou bastante, assim, que eu senti mais emoção, assim, foi toda aquela história que a mulher do cara contava, né, aquelas coisas que ela imaginava e que ele ia relembrando, né? Então aquele texto ali da menina que ia na casa do rapaz e deixava uma lembrança para ele, e ela invadia, né, a casa para quem não assistiu, né, ela invadia a casa. Na história, ela era a mulher do personagem principal, narrando para ele uns sonhos que ela tinha, umas histórias que ela criava, mais ou menos assim. E aí, nessa história, ela contava que essa menina apaixonada por esse outro rapaz, ela ia na casa, invadia a casa dele, olhava as coisas e
tirava, acho que ela roubava também alguns itens. Isso, ela levava alguma coisa e deixava um souvenir, sei lá, tipo um token, né, que ela falava. Exatamente. E aí tem todo um jogo erótico nessa situação, até depois culmina numa coisa mais sexual, de masturbação e tudo. O texto dessas narrações é muito bonito, impactante. E toda aquela comparação com aquele peixe lá, eu esqueci o nome, é uma lampreia. Uhum. Então tem aquela coisa da lampreia que aparece até imagem, e aquele jogo ali eu acho muito interessante, assim. Então, assim, é um filme que despertou de sentimento, assim, como eu falei, eu às vezes eu vou longe, então despertou de sentimento. Fica à vontade. Muito curiosidade, assim, você fica curioso no filme o tempo inteiro, você fica, quando você tá assistindo ali, você fica prestando atenção no o que tá acontecendo, e você nunca realmente tem a impressão que você é satisfeito do que se trata mesmo aquilo. Então o filme ele te dá uma agonia também de saber, meu Deus, mas é sobre o que mesmo isso? Vai pra onde essa história, né? Vai pra onde? Pra onde vai essa história? Porque você fica querendo que aconteça alguma coisa, que faça alguma coisa, né? E aí rola, tem uma traição, né? E depois uma morte. Mas essa traição e essa morte depois se mostram, assim, apenas uma deixa, né, para um outro processo e que não é exatamente o foco, não é essa traição em si, né, mas ela deixa alguns fios soltos, né, para serem depois amarrados na frente, mas de uma forma muito solta, né, e aí, enfim, em vários momentos eu também me trouxe tédio o filme, não posso, tem que trazer essa questão, trouxe tédio. Eu assisti talvez em 2 ou 3 vezes, porque parando e voltando, porque teve momentos realmente que ficou assim, por causa da correria da vida também, eu tava cansado à noite. É um filme, pra mim, que foi difícil assistir à noite. Sim. Porque à noite eu não recomendo. Eu também não recomendo, porque é um filme que eu acho até essa parte interessante, positiva. Por um lado, é um filme que tem pouca... Ele não é muito musical, ele tem muito pouca trilha, ele passa muitos momentos bem silenciosos e densos, assim. E eu acho isso interessante também. Mas é duro de roer, de assistir. Assim, como a gente estava conversando antes, entretenimento, o nível de entretenimento desse filme é baixo. Assim, ele não te... não é uma coisa para você passar o tempo, se divertir, é uma coisa para você analisar, é uma coisa para você ter você tem que ter um movimento muito intenso de você pro filme. É um filme que te desafia, né? Um filme que te desafia como espectador, cara. Com certeza, né? E é por isso que eu comparo a um livro, porque é por isso que hoje em dia é tão difícil de ler, né? A nossa sociedade ao longo do tempo vem tendo mais dificuldade para ler, porque exige muita atenção e esforço. Então é um filme que exige atenção e esforço. Diferente de você ver um filme como, sei lá, desses que a gente... do Oscar, o Duna. O Duna é um filme agradável, é um filme divertido, né? Enfim, que você assiste tranquilo. E já ele termina e você nem viu passar. Esse não. Esse você tá ali. Eu vou assistir. Eu vou ver até onde isso vai. E assim, é bonito, incrível. Ele também tem fotografias incríveis. Apesar, é uma limpeza de imagem bem... É uma definição muito boa. Sim. Enfim, ele tem esse lado aí de imagem muito interessante também. Mas e de narrativas, né? Assim, personagens, né? Enfim. Mas fala aí um pouco também. Então, pelas coisas aí que tu falou, eu tenho aqui algumas observações. Tipo,
em relação, tu enfatizou muito em relação que o filme tem essa coisa do texto, né, tal. E eu concordo contigo. É um filme que depende muito mesmo do roteiro. É um filme de roteiro, cara, porque tem muito diálogo e é desses diálogos que ele vai te passar algum tipo de emoção, algum tipo de mensagem, sabe? É um filme assim bem literal nesse sentido, porque ele vai depender muito do roteiro dele, do texto dele e da atuação desses atores. Então tem várias cenas ali que são bem... São impactantes, assim, digamos assim. Principalmente quando ele tem aquele... O principal, ele tem aquele diálogo lá com o cara que botou chifre nele, dentro do carro, quando eles começam a... Sim. E aí ele fala lá... E ele conta o final dessa história lá, da menina que invade a casa do... Cara, essa cena sintetiza qual é o poder, qual é o âmago desse filme, que é diálogo... e roteiro, velho, porque é isso aí, os caras se resolvendo na fala. E tu falou também que o filme ele é meio que sem rumo, né? A gente fica curioso pra saber no que vai dar, pra que rumo vai levar nessa história e tal. Porque, como tu falou, né? Começa com um negócio bem sexual, né? Você vê ali a rotina do principal lá com a mulher dele, né? Eles fazendo sexo, conversando no pós-sexo e tal. Tem traição e depois ela morre, né? E tipo, só nisso aí é os 40 minutos iniciais do filme. E os créditos do filme, né? Os créditos iniciais começam 40 minutos depois. É um negócio bem doido. Sim, foi legal você falar isso, porque isso eu passei aqueles 40 minutos assim. Foi bastante aquele mesmo peso que eu comentei do filme todo, e ia lá me esforçando naqueles 40 minutos, e aí o filme, aí eles botam os créditos, então eles falam assim, agora que começou de verdade. É como se eles dissessem assim, isso aqui foi só o teaser, o estopim do... Não é nem isso, é o prólogo. Exatamente, é um prólogo, cara. É um prólogo. Um livro, é um prólogo aquilo. E outra coisa é que, como eu acabei de dizer, é um filme que fala um pouco sobre esse processo de luto, né? É um processo de superação tal, e como as pessoas acham meios de superar isso, né? E no caso aí, o filme em si é uma arte, é um meio, né? É uma obra que tenta dar significado para esse processo de dor, né? No caso aí, o luto. E tem vários simbolismos ali dentro do filme. Eu acho que é um filme que tem poucos simbolismos, e isso não é uma crítica, tal, mas tem vários simbolismos, que é justamente ele se passar na cidade de Hiroshima, né? Que é uma cidade que precisou também recomeçar, tal. E o protagonista tá nessa mesma vibe, né? Ele tá precisando recomeçar a vida dele, seguir em frente e tal. Então, achei, assim, paralelos interessantes nesse caso aí. Sim. E também, assim, você falou de uma coisa e me fez relembrar uma cena também. Tem uma cena que ele tá atuando no teatro e ele tem como se fosse uma crise ali dentro mesmo do teatro, e que se confunde com a própria peça, e a gente fica confuso se aquilo foi uma coisa, um erro da peça em si, ou se foi, quer dizer, aquilo era para acontecer na peça, aquilo foi incorporado na atuação da peça, né? Onde ele é um ator celebrado, um ator e diretor, né? Pelo que eu entendi bem, é celebrado daquela... tanto que ele foi contratado por aquele grupo, né, em Hiroshima, para fazer, para organizar, produzir, né, a peça do Tio Vânia, né, e aí ele tem aquela crise ali dentro, porque parece estar muito próximo da morte da esposa, onde ele faz aquele personagem. E aí, assim, a gente entra também, né, na própria questão. O filme se chama Drive My Car, né, e isso começa lá do meio pro fim do filme, né, essa história do carro de verdade, né, porque o produtor lá daquele grupo, esses produtores lá, eles falam que ele não pode dirigir o carro,
porque já houve acidentes com outros atores e pessoas e tal, e que tem que ser outra pessoa. E aí ele tem a motorista. Sim. E aí tem toda aquela relação que ele vai ter com aquela motorista. Esquisita, né? Esquisita não, é porque é uma cultura diferente, né, cara? Digamos assim, vamos colocar desse jeito, é uma cultura diferente, né? Eles se relacionam de maneiras diferentes. Eu acredito que sim, exatamente. Tem muito, a gente vê muito isso como ocidental, né? Isso acho que isso é marcado no filme. Várias questões da própria cultura japonesa que eu conheço até um pouco mais por eu também eu sou iniciado no Zen budismo, então é uma cultura que eu conheço um pouco, que é muito de submissão, né? Uma cultura onde muito altruísta, onde a pessoa sempre se coloca o outro acima, o outro na frente, e principalmente na questão do empregador, do empregado, do mais velho pro mais novo. É uma cultura muito de submissão. Sim. E isso aparece muito, né? Naquela personagem, onde ela deixa bem claro que aquele é o trabalho dela, né? Mas ao mesmo tempo eles se conectam, né? E essa parte é muito interessante do filme, né? Quando eles se conectam. Naquela cena eles estão na neve, e eu não me lembro tão bem, mas sim, se quiser falar um pouco sobre essa parte. Eles vão visitar, né? Que, como eu falei, né? É um filme que fala sobre um processo de superação. No caso aí desses dois personagens é o luto, né? Ela teve um acidente lá da infância dela, que a mãe dela morreu, né? E nessa cena específica que tu falou, eles vão visitar a casa antiga dela, onde ocorreu o acidente que a mãe dela morreu, né? Então, foi. É um lugar que tem um significado forte, né? Assim, sentimentalmente, e é um lugar que como já tá no final do filme, é ali naquele lugar ali da neve ali, que eles têm a cartaz emocional deles, né? Que é o terceiro ato do filme, né? Que é toda essa armadura, né? Que esses personagens, e também devido à cultura, né? Oriental, né? De segurar os sentimentos, né? Tal. Nessa cena aí, eles soltam, se abraçam, né? E tal, enfim. Pois é. E aí, assim, são... Porque realmente, assim, são muitos momentos o filme, né? Ele é bem fragmentado também, né? Ele vai trazendo várias coisas, assim, vários momentos diferentes, né? É uma relação que ele tem com a mulher, é aquela traição, depois a viagem, né? Aí a atuação e aquele relacionamento com aquela mulher e com o próprio cara que... São várias relações que ele vai tendo ali, né? Sim. A gente até conversou, né, antes da gente começar a gravar de fato, né, que esse filme ele poderia ser uma minissérie, né, de 3 ou 4 episódios, né? Porque são muitas coisas ali que aparentam ser desconexas, né? Então dava... E o filme tem 3 horas. É um tamanho muito longo para um filme, qualquer filme. Raramente a gente assiste um filme de 3 horas assim, né? Eu assisti esse filme também para fazer esse podcast. Eu também criei diálogos na minha cabeça sobre esse filme para culminar no que a gente está conversando aqui. E realmente eu acho que eu seria uma pessoa que para comentar esse tipo de filme, porque eu acho que eu gosto de coisas assim, né, mais artísticas e tudo, mas mas não quer dizer que foi fácil, assim. Não foi fácil, definitivamente não foi fácil. Sim, voltando bem aqui para algumas coisas do filme, né? Que tu falou tu fez uma observação em relação à cinematografia do filme, né? De que ele tem essa resolução, é bem limpo. E isso é interessante porque, como eu te falei, né? Ele não chega a ter um rebuscamento assim na fotografia dele, né? Porque ele é mais essa, como eu te falei, ele é um filme de texto, de roteiro, de atuação. Eu acho que não é uma coincidência também eles estarem justamente produzindo uma peça de teatro. Porque no teatro é onde você depende muito da atuação, né?
Então tem muito dessa coisa teatral. Você tem ali o palco, que o palco principal que eu considero ali do filme é o carro, né? Ah, exatamente. E que boa parte do filme ele tá fazendo. Ele tá com uma gravação, que é a voz da mulher, né? Que são as falas para ele decorar o texto, ou para ele praticar, né, os textos do teatro. Né? E aí quem grava é a esposa. Então ela grava as outras vozes e ele grava a voz do personagem, né, que ele vai atuar. E isso vai até o final do filme. E inclusive isso tem uma mudança, né? Porque quando a outra moça passa a dirigir, ela pede, assim, ele às vezes até quer conversar mais com ela e ela corta assim. Bota a fita. Não, e ela corta assim, vamos botar a fita aí. Cala a boca aí e bota a fita aí pra você treinar. E aí, porque rola essa tensão aí entre eles dois, né? Eu acho que é uma parte também emocionalmente interessante, porque ela é muito fechada e ele busca uma forma de se conectar com ela também. Os dois, na verdade, são muito fechados um com o outro, mas ele dá um passo mais para frente e ela vai dando um corte até que eles conseguem se abraçar ali no final, né? Juntar as dores deles no final. Mas assim, voltando pra gente não perder tanto foco, é um filme branco, assim, que tem muitos tons de branco, tem muitas paisagens, eu acho ele bem filmado, mas ele mostra muito a cidade, a cultura japonesa, a paisagem japonesa urbana, né, bastante. Eu acho bonito de ver, tem um aspecto visual interessante, embora não tenha nada muito realmente extraordinário em termos assim de fotografia, de ângulos e de filtros, iluminações e efeitos. Realmente ele não é sobre isso. Até porque, né, a gente vê mais a rotina dele, né? E a rotina dele é uma coisa simples, né? Não tinha por que fazer esse rebuscamento também, né? E você percebe também um lado que fala muito da cultura japonesa, que é um lado muito trabalhista, assim. É um lado muito assim... aqui a gente está fazendo o teatro deles, né? E ali a forma como eles se relacionam no teatro é extremamente rigorosa. É uma coisa assim de que aqui a gente veria completamente diferente. O teatro aqui brasileiro é todo são pessoas super alternativas dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria, exatamente. E lá é aquele negócio super rigoroso, super disciplinado, né? Pô, até quando o cara vai ser preso, pô, os caras chamam ele lá a polícia chega lá no teatro, né? Ele todo, não, tá bom, todo sisudo, né, tal, não tem emoções ali à flor da pele. Exatamente, né? E aí, inclusive, que isso é a deixa pra ele sair com aquela mulher, né? Porque ele não quer interpretar o tio Vânia, que é o personagem principal da peça, do Chekhov, que aí realmente essa parte vou ficar devendo, porque para entender melhor, esse filme ele é tão complexo e tão artístico e literário, que eu acho que para você entender melhor o que se trata, você teria que ler até o próprio tio Vânia, né? Entender... eu acho que é uma camada a mais de interpretação que você ganha vendo essa obra aí do tio Vânia. Exatamente. Apesar de que ela é citada o tempo todo, né? Eu não tenho memória suficiente para falar assim dos trechos mais importantes que ele passou, porque ele passa o tempo todo treinando os diálogos desse romance, que certamente esse romance tem uma conexão com as outras literaturas ali envolvidas do roteiro. Então é só para o pessoal entender assim quão cabeçudo é esse filme. Assim, é muito, tipo, é pra uma galera que assiste aqueles filmes iranianos e fica tomando... Eu brinquei com isso no grupo da gente, falei, gente, esse filme é pra quem fica... pra aquela galera que fica tomando café caro,
e falando de Lacan e filosofando. E é uma coisa super blasé, assim, tipo, pra você conversar e ver, enfim. E, cara, não sei se tu fez essa conexão, mas, assim, a peça lá do teatro, o Uncle Vanya, né, que eles ficam interpretando, às vezes o personagem ali, a própria peça em si, era meio que uma válvula de escape dele, porque só quando ele tava interpretando ali o personagem dele lá no teatro, que ele manifestava emoções, né? Ele se exaltava e vai ver tudo aquilo ali que ele tava se exaltando, colocando ali pra fora na interpretação, era o que realmente ele tava sentindo, né? Quando a mulher dele morreu, quando ele descobriu que ele era corno e tal, essas coisas. Não, eu acho que essa parte aí você falou foi cirúrgica, assim, porque realmente você falando, eu peguei agora, porque eu não tinha tido essa interpretação. Mas de fato, sim, porque ele é super contido o filme inteiro. Né? A não ser quando ele tá sendo ele mesmo, né? A não ser quando ele tá atuando, onde ele e eu tinha comentado isso um pouco antes, né? De quando ele se emociona e tem uma crise emocional na peça de teatro. Pois é, né? Você não sabe o que é atuação, que parece... confunde tudo. Confunde, exatamente. Porque é um filme que é metalinguístico, né? É um filme que é um filme que cita o tempo todo um teatro, que tem um teatro dentro do filme, e ele vai tão além que ele tem os ensaios do teatro. Isso. Sendo que é um filme que tem atores e que os atores estão interpretando atores, enfim, é um Inception assim, um Inception infinito. E cara, pra gente encerrar bem aqui, vamos falar de uma última coisa aqui, que é justamente o final do filme. Eu acho, na minha humilde opinião aqui, eu só não dei nota 5 pro filme, ou 4, eu dei 4 estrelas pro filme. Eu não dei 5 ou 4,5 pro filme, porque o final ali, o filme poderia ter encerrado ali no teatro, quando a moça que se comunica pela linguagem de sinais, ela dá aquele último monólogo dela, aí o filme, a galera bate palma, né? E fica tela escura. É lindo aquele final. Se o filme tivesse acabado ali, ia ser perfeito. Só que aí eles continuaram, botaram assim mais 5 minutos de cena extra que eu achei desnecessário. Mas se tivesse terminado ali no teatro, eu acho que teria sido foda, velho. Não sei se tu concorda. Me relembra um pouco, assim, o que foi o finalzinho, esses 5 minutos? No final, termina o teatro, né? Todo mundo bate palma, tela preta. E ao que dá a entender, alguns anos depois, eles não especificam. E você só vê a menina lá, a motorista dele. Ela tá aparentemente com o carro, ela herdou o carro e ela tá lá saindo do supermercado e pronto, tá dirigindo e acaba o filme. É mesmo. Porque pra tu ver, assim, eu praticamente não tava nem lembrando desse finalzinho, mas agora que você falou, eu lembrei mesmo. A impressão que me deu uma coisa também, o mesmo sentimento que você, assim, tipo, e isso aqui, e aí? Pois é. E o que isso significa? Assim, qual é que ele morreu e ela ficou com o carro. Eu acho que é meio isso, assim, né? Só que eu também não acho que acrescenta. Não acrescenta, cara. E também, assim, é como você falou, esse final do teatro que é arrepiante, assim, da parte da língua de sinais, que é um outro adendo extra que vai ter que fazer uma bela edição dessa conversa, porque é tantos detalhes, né? Porque essa atriz que fala língua de sinais, ela acrescenta uma linguagem toda nova pro filme. Cara, ela é energética, assim, com gestos, com olhar e tal, né? Muito foda ela. E ainda aquele final ali, um dos, assim, aquele quase final, né? É um dos grandes marcos, é uma das grandes cenas desse filme. Foda pra caralho, velho. E termina com ela fazendo termina com o monólogo dela, um monólogo silencioso, porque ela tá se comunicando pela linguagem de sinais, mas que é intenso, muito intenso ali, porque
o monólogo dela é meio que a moral do filme, né? Que a vida é dura, mas você tem que continuar indo e muito foda, pô. Perfeito. Perfeito. Eu acho que ela é uma consolação, né, ao Vânia. Eu tenho a impressão que vamos ler depois o Tio Vânia, né? Ver se a gente consegue ler esse livro. Mas é uma coisa assim, bem filosófica, né? Existencial, e que também vai falar sobre todo o restante do filme, como se passou, né? Cara, me toca que até sobre o próprio questões do próprio budismo, que tem a ver também, sabe, sobre isso, assim, sobre o sofrimento, a vida, sobre por que a gente está passando pelo que a gente está passando, né? E qual o sentido, né, de você continuar, né? Eu acho que é alguns detalhes, né, que ela traz ali. E é uma última cena, uma das últimas que faz você ter gostado, né, de ter passado por todo o resto do filme. Justifica sua experiência. Isso. Pois, é com esse questionamento aí que tu colocou, qual é o sentido disso, que a gente vai encerrando essa conversa, esse podcast aqui sobre o Drive My Car. Pra quem chegou aqui até o final desse vídeo ou só ficou escutando a gente, muito obrigado, agradeço. E é isso, até a próxima, pessoal. Qual será o próximo filme? Tchau, gente. Foi ótimo. Um abraço.